Salve galera, vamos aí para a rodada 33. Hoje vamos falar da análise dos jogos da rodada, apresentar para vocês os nossos desempenhos na rodada passada, que mitamos praticamente com todos os nossos times, né? Mitamos com todos os times, né? Espero que vocês também tenham ido muito bem. E vamos aí para mais uma rodada que não tá fácil, uma rodada tão simples, jogos meio difíceis, mas vamos lá, né? Vamos para nossas apresentações. Vamos começar aí o desempenho do nosso canal. Fizemos 119 pontos com o time do canal. Time de valorização também 119, 114 meu time particular, né? O Rádio Cartola Brasil, canal 2 fez 112. Não consigo ver todos os números, 109. Mas fizemos acima de 100 pontos. Só o do desafio, né? Que foi o que foi mais fraco aí, com 96 pontos. Mas só para quem conhece o desafio dos craques é que vai saber a diferença aí. Então vamos falar aí dos jogos para essa rodada. Esporte e Atlético, né? Vocês veem aí que eu ponho vitória do Atlético com um possível SG de 25%. Por quê? Porque eu acho que o Atlético tem tudo aí para poder vencer esse jogo. Não vai ser um jogo fácil, tá? O Atlético Mineiro é favorito para a rodada pelo motivo de atual do esporte, que vem tomando gols de todo mundo dentro de sua casa, né? Só venceu um jogo. O Atlético tem um elenco muito mais forte do que o esporte. Pelo momento atual, o esporte, o esporte, vejo, pelo momento atual do esporte, né? Vejo sim uma vitória do Atlético, já que venceu o primeiro jogo por 3-1. É, 3-1. E temos que tomar alguns cuidados aí. O Atlético fora de casa também não vem muito bem nas últimas rodadas. Há 10 jogos que não vence fora de casa e além de que perdeu muitos jogos fáceil, né? Como o Vitória 1-0, perdeu o Corinthians 1-0. Botafogo não foi tão fácil, mas perdeu por 1-0. O Fluminense perdeu também de 3-0 e empatou com o Internacional 0-0. Então, são muitas derrotas, até acabou entregando os SGs para os times adversários. Mas sim, tem um SG provável, pequeno, mas provável aí, pelo momento atual do esporte, que já está praticamente rebaixado. O Atlético Mineiro está sem Juan, suspenso, tá? Um, o Atlético Mineiro suspenso, mas tem peças interessantes aí, né? Se o Hulk vier, uma peça muito boa. Arana também e Vitor Hugo são peças muito boas para a rodada, o próprio goleiro Everton também. O Vasco, para mim, é favorito, né? Mas o SG do Vasco é meio incerto, né? Apesar do Vasco estar vindo de uma derrota para o Botafogo, Juventude de uma vitória aí é, em casa, fora de casa o Vasco tem histórico bom em relação ao Juventude, mas são muito mais empates do que vitórias. O Vasco venceu o Juventude apenas uma vez jogando em São Januário. O histórico dele mostra que o Vasco sempre leva gols do Juventude. Então, cuidado com o SG. O Vasco é provável, mas perigoso. O SG do Vasco é provável, mas perigoso por causa do favoritismo, tá? De estar jogando em São Januário. Mas não podemos esquecer que o Juventude está lutando aí para sair da zona de rebaixamento. Fez um grande jogo contra o Palmeiras, fez um bom jogo e venceu o Sport e vai dificultar a vida do Vasco. Mesmo jogando em casa, é um jogo bem propício para empates com pequeno favoritismo do Vasco. Normalmente não é um jogo que sai muito gol. O Vasco tem suspenso o David, com isso o Veguete pode vir para o jogo. Não sei se isso é bom ou ruim para o Vasco, né? Costuma jogar melhor sem o Veguete. E no Moreira deve estar de volta aí para essa rodada. Aí um jogo mais complicado aí também, um resultado muito incerto aí, que é o Internacional e Bahia, né? Internacional precisa, tá quase batendo aí já na zona P4,
precisa ter uma reação. E o Bahia quer se garantir lá na área de Libertadores. Seja um jogo muito equilibrado entre Internacional e Bahia, mesmo o Internacional jogando em casa, apesar de estar 4 jogos sem perder em sua casa, tem dificuldades na parte tanto ofensiva quanto defensiva. E vai enfrentar um Bahia que vem de uma goleada contra o Atlético fora de casa. Não vence há 5 jogos. O Internacional precisa tentar vencer o Bahia, porque já está perto do Z4. Isso vai ter pressão da torcida, da mesma forma que o Bahia vai tentar dificultar o jogo e tentar se recuperar fora de casa. Não vence fora de casa há 7 jogos. Então, pode ser uma chance do Internacional vencer e fugir do Z4. Mas um jogo complicado, onde o empate é muito certo. Não confio no SG de nenhuma das partes. O Internacional está sem Juninho, suspense e o Bahia sem Canu. Mas terá de volta David Duarte na zaga. Mingo e David Duarte na zaga, o que melhora razoavelmente. Isso deve dificultar a parte ofensiva do Internacional. Aí temos aí São Paulo e Bragantino. O São Paulo veio de um bom jogo aí contra o Flamengo, né? E o Bragantino também fez um bom jogo em casa contra o Corinthians. Mas fora de casa é outra conversa. São Paulo tem. Se São Paulo jogar no Morumbi, se jogar na Vila Belmiro, facilita um pouco a vida do Bragantino, né? Ainda não sei onde vai ser o jogo. O São Paulo tem retrospectiva contra o Bragantino, normalmente vence. Tem de 3 vitórias consecutivas nos últimos 3 jogos e o Bragantino fora de casa não vence há 10 jogos, mas marcou gols em 8 dos 10. Ficar esperto em relação ao SG do São Paulo. Se jogar no Morumbi é muito favorável e tem possibilidade até de algum SG. Peças ótimas do São Paulo, tanto ofensiva como defensivamente, principalmente na defensiva, nas defensivas, tá? E o Bragantino ainda vem um desfalque, que é o Sacha e o Juninho Capixaba. Pita deve vir no lugar. Ele ainda anda meio. E o Pita anda meio iluminado aí, né, galera? Vocês sabem que o Pita anda meio iluminado. Ele tá entrando e fazendo gol. Costuma marcar gols em quase todas as partidas. São Paulo vem de um empate importante contra o Flamengo, isso motiva muito o time e a torcida vai apoiar dentro de casa. E ainda tenta buscar a sua vaga para a Libertadores. São Paulo muito favorito, vale muito a pena apostas defensivas e ofensivas também para essa rodada. Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro, por jogar em casa, é favorito, mas não podemos esquecer que o Fluminense melhorou nas últimas rodadas, hein, galera? Mas dentro de casa, fora de casa, costuma oscilar. Melhora muito dentro de casa, mas fora de casa oscila muito, né? Tem 3 derrotas consecutivas, enquanto o Cruzeiro tem de 6 jogos sem perder dentro de casa. Vitórias razoáveis e um único empate contra o Sport. Então, o Cruzeiro super favorito para essa rodada, mas não aposto muito nos SG. Mesmo Fluminense tendo dado 2 SGs nos 2 jogos, fora de casa é um jogo equilibrado. Cruzeiro buscando a liderança do campeonato e o Fluminense, por sua vez, na busca de uma vaga pela Libertadores. E tem possibilidades. E o Cruzeiro não tem uma retrospectiva muito boa nos últimos 7 anos. Dentro de casa, no geral, tem. Dentro e fora tem, mas só dentro de casa não. Venceu apenas uma vez o Fluminense jogando em casa, empatou 2 e perdeu 2. E ainda tem Lucas Silva suspenso. O Fluminense está com Martinelli suspenso para essa rodada. Aí vamos aí para Corinthians e Ceará. Corinthians tem uma boa retrospectiva aí contra o Ceará dentro de casa. Ceará veio de um empate aí contra o Fortaleza, não fez um bom jogo jogando como mandante, achei que até venceria o Fortaleza. O Fortaleza segurou e quase saiu com a vitória. Então o Corinthians leva favoritismo em casa, sim, em cima do Ceará.
dá mais para jogar em casa mesmo com desfalques como Carrilho, Martínez e Charles. Eu vejo Carrilho e Charles um desfalque ótimo para a rodada. Isso melhora o time do Corinthians. Eu sinto muito com o Carrilho. O time ainda é muito forte, mais forte do que o Ceará. O Corinthians vem de 3 vitórias consecutivas em casa, segurando o SG, enquanto o Ceará não vence fora de casa há 4 jogos. Entregou o SG em 3. Então, o Corinthians muito forte na parte ofensiva e uma ótima aposta. Tá? Yuri Alberto pode ser uma ótima aposta para essa rodada aí, tá bom? Fiquem de olho nele aí. Aposta como defensiva, podemos ver os dois. Os dois do Corinthians, tanto o João Pedro quanto o Guilherme Pava Henrique é muito bom defensivamente. O Corinthians tem boas possibilidades de vitória, né? Com superioridade de 30% de SG, além de que o Corinthians não perde para o Ceará em casa nos últimos 3 anos. Então, pense direitinho. A única coisa que a gente não sabe é quem vai ser o goleiro. Se vai ser o Felipe ou se vai ser o Hugo. Mas o Felipe tem dado conta do recado. Ofensivamente, pode ser o Memphis ou o Yuri Alberto. O Memphis está dando mais finalizações, mas o Yuri Alberto nesse tipo de jogo costuma marcar, tá? Se o Garro vier, melhor ainda. Vitória e Botafogo. Botafogo um leve favoritismo no confronto, pelo motivo do Vitória vem com grandes desfalques. Até Paralhas, Camutanga e Dudu são desfalques na parte do Vitória. Favorece muito o Botafogo. Isso vai facilitar muito a vida do Botafogo. Vitória tem se recuperado. Vem de 4 vitórias, apenas 2 derrotas. E o Botafogo, nos últimos 2 jogos, fora de casa, venceu o Ceará e empatou com o Mirassol. O Botafogo também briga para entrar na zona de Libertadores, ficar, né, na zona de Libertadores. E o Vitória está brigando para se manter fora do C4. O jogo pode ser equilibrado com até gols para ambos os lados, mas ainda dou um leve favoritismo aí pro Botafogo. Momento em que vem passando Vitória, que teve contra o Vasco, e é bem expressiva, tá? Então, um momento vem passando. A vitória do Botafogo sobre o Vasco foi muito boa, né? Isso aí motiva muito a expectativa, né? E isso pode ajudar muito eles. E agora, com a torcida do Vitória dentro de casa, também jogando, tem um apoio de torcida, e isso pode favorecer o jogo para empates, com aquele pequeno favoritismo aí que a gente está vendo aí para o Botafogo. E tem um outro jogo aí que é Santos e Flamengo, né? O Flamengo deu uma tropeçada aí com o São Paulo e o Santos acabou, né, também tomando um 2-0 Hoje jogou bem o primeiro tempo, mas quando o Palmeiras botou o time titular, não deu pro Santos. Para mim ele é super favorito, o Flamengo, né? Vem de um jogo empate com o São Paulo, mas dentro do Maracanã é muito forte. Não perdeu nenhum jogo dentro do Maracanã. Segurou muitos SGs também. Mais forte, o SG mais forte para a rodada é o do Flamengo, tá? São 6 jogos sem vencer. Santos, né? Não vence há 6 jogos. Entrega SG entregou SG em alguns deles. A derrota para o Palmeiras também entregou SG. Ah, não tá, vai lutar pro Z4, mas está muito difícil, uma dificuldade muito grande, né? Que tem. Então a briga do Flamengo ainda para chegar na liderança, como o empate do São Paulo, vai torcer para o Mirassol também empatar com o Palmeiras. É um jogo complicado. E vai tentar vencer o Santos e encostar de novo na liderança. Eu vejo o Flamengo muito favorito para essa rodada. Esse jogo do Mirassol e Palmeiras, tá? É claro que vai ser um jogo equilibrado. Mirassol muito forte em casa, não perdeu nenhum jogo ainda. Palmeiras fora de casa também deu algumas vaciladas, né? Mas foi só em 3 jogos. Também vem em busca da liderança, para manter a liderança no campeonato. E a mesma coisa o Mirassol vem em busca de se firmar
na zona direta de Libertadores. Um jogo com muita dificuldade para o Palmeiras, também para o Mirassol. Resultado é completamente incerto aí, mesmo com as peças boas, com o momento do Tigrinho, com o momento do Flaco Lopes. Você não pode esquecer que o Mirassol é muito forte com o apoio da sua torcida em casa, vai dificultar a vida do Palmeiras. Não vai ser um jogo aí com muito gols. Eu duvido que vai ser um jogo com muito gol. Mas com gols. Pode ter gol para ambos os lados. Como o Palmeiras pode ganhar de 1-0. Pode ter um empate aí de 0-0, empate de 1-1. Mas é um jogo bem complicado. O Mirassol pode sim enrolar a vida do Palmeiras. Já enrolou alguns times grandes também. Mesmo com o elenco do Palmeiras sendo grande, é muito perigoso aí. Um empate aí com gols aí. Não vejo derrota do Palmeiras, mas um empate com gols muito perigoso. E aí vejo Fortaleza e Grêmio, né? Outro jogo que vai ser equilibrado, Fortaleza fez um bom jogo até contra o Ceará. O Grêmio também não vende um bom jogo, né? Mas no histórico geral, o Fortaleza em casa não vence há 10 anos aí o Grêmio. O Grêmio, apesar das vantagens do Grêmio historicamente geral, o Fortaleza na casa do Fortaleza, o Grêmio não vence ele há 10 anos. Então a chance do Fortaleza aumenta bastante. Pode ter peças interessantes por parte do Fortaleza aí, tá? Eh, Como ele quer fugir da zona de rebaixamento, né? E o Grêmio também não está muito longe, está no 13º lugar, mas mais difícil de cair, né? Eu acho que o Fortaleza vai complicar a vida aí do Grêmio. Eu vou fugir desse jogo, apesar de peças muito interessantes, tanto por parte do Grêmio como por parte do Fortaleza, tá? Eu acho que Breno Lopes aí, se vier pro jogo, vai ser muito bem. Eu vi que tá Moisés liberado, né? Mas tem Pacheco aí, o próprio Breno, goleiro, uma boa. Carlos Vinícius do Grêmio também é uma boa para rodada. Marlon pode ser uma aposta aí para rodada aí. Então é isso é o que eu vejo aí dos jogos para essa rodada. Aí nós temos aqui, né, os times, né? Mas a gente já falou deles. Vamos aí pro nosso time do canal, que tá com Luciano, Yuri Alberto, Vitor Roque, Ryan, reserva de luxo. No meio de campo, Matheus Pereira, Ascaeta e Garro. Mesmo em dúvida, eu coloquei Garro. Tem aí Emerson Royal, Enzo Dias, Gustavo Henrique, Arboleda, Rossi, Felipe Luiz. Na reserva, Rafael, Matheus Bidu, Sabino, Sérgio Oliveira, que eu acho muito bom para a rodada. E o Ryan aí como reserva de luxo. Esse time custou 140 cartoletas. Só confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo, 140 cartoletas. E vocês têm uma mitada. Mais tarde eu vou estar em live. E amanhã live convidado. Não esquece de deixar aquele like maroto aí pra gente, né? Se inscrever e compartilhar aí o nosso vídeo aí. A gente fica muito feliz aí. Faça seus comentários, façam seus pontos, falem os seus pontos aí. E que a mitada venha. Digo, até a próxima. Até. O fim da carroça no Brasil, aqui cê vai me